Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa aula. Hoje você vai entender de forma bem simples como lidar com a seletividade alimentar. Geralmente é um problemão, né? Mas aqui nós vamos falar detalhadamente como você deverá agir. E essa é a aula de número 6 de uma sequência de aulas que estão ocorrendo todas as quartas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília. Meu nome é Iramira, sou psicopedagoga e eu atuo exclusivamente com crianças autistas há mais de 7 anos. E aí eu estou aqui para levar conteúdo de valor para mães de autistas que querem compreender, estimular e alcançar autonomias nos seus filhos em casa, independente do grau de suporte. Bom, e hoje o nosso tema ele é delicado, mas ele é muito delicado. E além de delicado, nós recebemos assim muitas questões, muitas dúvidas, porque, como eu falei, além de delicado, ele vem com muitas informações. E uma informação que serve para uma criança autista, não serve para outra. Então, a gente tem que ver no individual, na observação. E sobre isso nós vamos falar no decorrer dessa aula. Então, nós recebemos vários relatos, vários pedidos para fale sobre a seletividade alimentar. Bom, aí eu pergunto assim, se você já chorou porque seu filho recusou um prato lindo, aquele prato que você caprichou, com todas as necessidades que uma pessoa precisa, com nutrientes, com carboidratos, enfim. E aí, seu filho simplesmente recusou, ele não quis. Ou porque vive no looping do mesmo alimento todos os dias. Aquela criança que só quer comer o arroz e a batata, o arroz, o feijão, não quer que coloque nada demais no prato. Ele tem isso que nós chamamos de looping, ou seja, é aquela constante. Ele não quer mudar, ele não aceita a mudança. E a seletividade alimentar, ela acontece, mas nós temos que estar atentos. Então, se você vive com esse pensamento, com essa coisa de falar, nossa, mas eu preparo os alimentos com todo amor e carinho, e meu filho só quer aquilo todos os dias, saiba, você não está sozinha. E aí, por que eu te falo isso? Porque a seletividade alimentar, ela é natural no autismo. Então, quando a criança ela apresenta lá a seletividade, não é uma birra, é uma resposta sensorial. E aí, para isso, nós temos vários estudos. Nós temos um estudo que foi publicado na revista Houston e Autismo nas Desordens, de 2022. E ela relata, esse estudo, ele relata assim, que cerca de 46 a 89% das crianças autistas, elas apresentam comportamentos alimentares seletivos. Isso tem uma justificativa com base na sensório-percepção. Meu Deus, e o que é isso? É uma maior sensibilidade a texturas. A sua criança pode não gostar de alimentos pegajosos, crocantes, fibrosos. Ela pode não querer nem contato. Ou rejeição por cheiros fortes. Por exemplo, o cheirinho do peixe na hora da preparação. Outras têm questão com a temperatura do alimento. Se está quente demais, gelado demais. Tem também a presença de molhos, temperos identificáveis que a criança não gosta, ou misturas visíveis, como aqueles matinhos, o cheiro verde, por exemplo.
Saiba que a sua criança percebe o mundo com os sentidos ligados lá no volume máximo. E o prato dela não escapa nenhum detalhe. E aí pode acontecer que você corta ela bem miudinho, prepara lá no cozimento, e ainda assim ela vai lá e encontra. Ainda assim ela reconhece. E aí ela não vai querer mais. E aí, uma outra sugestão é que triture muito bem o tempero desejado ou adicione apenas por causa dos nutrientes. Mas como é que eu vou fazer isso sem que a minha criança perceba? Você pode cortar a beterraba miudinha e colocá-la para cozinhar junto com o feijão. Então, a sua criança vai estar se alimentando com o feijão e também com a beterraba, porque ela vai estar ali no meio e ele não vai perceber. Então, nós precisamos passar pelo primeiro ponto do desbloqueio gradual da seletividade alimentar. E esse primeiro ponto é a observação. Então, nós vamos observar. A sensibilidade é real e ela precisa ser acolhida. Antes de mais nada, você vai precisar observar. Então, observe o que seu filho vai dando assim, de informação, ele vai dando os sinais. Quais texturas são mais aceitas? Ele aceita mais aquele cremoso, ele aceita mais comidas líquidas ou o seco, né? Aquela comida mais sequinha, sem o caldinho. Ou quais cores ou misturas geram recusa? Você já observou? E aí ainda tem a questão dos cheiros. Quais os cheiros já geram reação mesmo antes da oferta? Então, a sua criança, ela vai dando esses sinais, ela vai te dando essas respostas e você precisa ficar atenta, tá? E aí, essa seletividade, ela não acontece só com o que está sendo ofertado no prato, por exemplo. E tudo que tudo que a criança vê, sente ou cheira, antes mesmo de tocar o alimento. Então, tem crianças que têm rejeições assim, de alimentos simples. Tem crianças que não gostam de fígado, tem crianças que não gostam de carne, tem crianças que só aceitam peixe, tem crianças que só aceitam macarrão, né? E aí você tem que perceber que com você também acontece algo parecido. Você já prestou atenção assim que nós temos uma seletividade também? Bom, eu não gosto do cheiro do piqui. Eu não gosto. Não sei o que me lembra, não sei se foi algum trauma, não sei. Eu não gosto. E você, já parou para pensar que tem alguma coisinha aí que você não gosta? Já parou para pensar em certo alimento que você fala, esse aqui eu não como, não. Né? Você não vai ter tanto interesse em comer se já não te agradar os olhos ou o olfato, certo? Com a sua criança é a mesma coisa, porém muito mais acentuada. Tirar um tempo para essa observação vai facilitar no processo do oferecimento dos alimentos. E é aí que esbarramos nas individualidades. Por que essas individualidades? Como eu falei, a sua criança ela dá sinais do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, pode ser que a sua criança não aceite pamonha, por exemplo, mas ela ama comer milho cozido. Perceba que nesse exemplo que te dei, ela não se trata do sabor. Afinal, estamos diante do mesmo alimento, que é o milho. O problema aqui vai ser a textura.
em uma textura que está lá, mais guardadinha em cada grão, e aí nós temos essa textura que aí ele vai precisar sentir, ele vai precisar mastigar. Já na pamonha, a textura ela é diferente. Ela já vem cremosinha, não tem o grão para ser mastigado. Ela já está lá, ele já sente o toque. Na hora que coloca na boquinha, você já sabe que não tem o grão. E por isso, a observação será tão importante. Perceba, falamos do mesmo componente, né, de formas diferentes. O milho em grão e o milho na pamonha. Qual que seu filho come e qual que ele não come? Então, é esse tipo de observação que você tem que estar atenta. E por que isso? Essa observação, ela será tão importante quanto a própria alimentação. E aí, para que isso? Para que você possa ir colocando aos poucos texturas que não são aceitas em meio às que ele já conhece. Ah, e depois? Como ofertar? Bom, falo com mães de crianças de todas as idades e vou me prender à ideia de introdução alimentar mesmo. Então, vou falar de um programa, vou falar de coisas que acontecem no real. Então, independente do grau de suporte, a proposta pode ser aproveitada em todas as idades. Mas é lógico que quanto menor a idade, maior vai ser a aceitação. E quanto maior a atividade, maior será o desafio de gerar interesse. Então, começar com cortes seguros e autonomia na alimentação elevará as chances de sucesso no aumento do repertório alimentar. O corte seguro, que é o estilo BLW, ele evita engasgos e dá autonomia mesmo fora da fase de introdução alimentar. Bom, o que é esse estilo BLW? Eu nunca escutei falar. Bom, são aqueles cortes seguros em que a criança pode explorar a autonomia e não ter risco de engasgo. Ela vai pegar um pedacinho da fruta, um pedacinho da carne, não vai estar tão pequeno, mas também não vai estar grande. É o corte seguro que a mamãe já conhece. A boquinha do neném é menorzinha, a boquinha já cresceu. Então, é um tamanho que você consiga identificar que a sua criança não vai engasgar. Ou que ela seja também no mesmo tamanho, ou do grão de arroz, do grão do feijão, tá? Mas que ela esteja ali meio que misturadinha e nesse corte seguro. Nem pequeno demais, nem grande demais. Então, a segurança no formato também traz esse alívio para a mãe de criança menor, permitindo que ela observe o processo de descoberta e deglutição com menos interferência. E aí, nós podemos concentrar na repetição e em gerar vontade. É oferecer esse alimento com frequência. Depois, apresentar a vibração pela tentativa. Por menor que seja, tá lá o alimento, você ofertou. A criança olhou, já vibra, já comemora. Se ela pegar, já é um outro ganho. Se ela colocar na boca, aí é um ganho maior. Então, vibre mesmo com cada conquista. Ah, mas ele não comeu. Olha, mas ele já olhou, ele já cheirou, ele já sentiu. Então, para ele aceitar esse alimento, falta pouco, tá? E aí, o mesmo é válido para as demais idades, mas com incentivo ao desafio. Será que você consegue? Vai gerar curiosidade. Você vai sempre questionar. Será que laranja com morango combina? E aí você vai deixando os sucos à disposição para que possam ser misturados e assim ver a magia acontecer. Olha, a laranja, ela tem uma cor
própria da laranja, e o morango também. Então, vai ser laranja com vermelho. Vamos misturar os dois? Será que fica bom? Então, vai despertando essa curiosidade na criança e explorar também o paladar. E aí, com ideias cada vez mais criativas e envolventes. Ah, eu estou entendendo. Então, eu posso misturar frutas, eu posso misturar verduras? Sim, pode. Desperte essa curiosidade, certo? Outro grande ponto de importância serão as refeições realizadas na mesa e com toda a família. Aqui o destaque é válido por uma série de situações. Primeiro, ó, a importância do ambiente. O ambiente da mesa, a criança vai identificar que é o lugar apropriado, deixando claro o grau de importância daquele momento. Todos juntos, é hora de almoçar, é hora de agradecer. E comer na mesa, todos sentadinhos, ajuda a organizar a rotina do adulto e da criança também. Sem contar que vai organizando o corpo na questão do espaço. Vai gerar essa noção do espaço. Vai deixar a mesa posta. Às vezes, também será um registro de amor e de tempo de qualidade, onde vocês vão estar pertinho, se olhando, conversando, trocando informações. É hora de você falar que a comida está gostosa, está do jeito que ele gosta, que foi preparada com muito amor e carinho. E aí, nós temos as situações que devemos evitar. E quais são elas? Evitar o hábito de comer andando ou disperso, que vai atrapalhar, inclusive, na digestão. E aumenta a consciência da ação de mastigar e da consequência da saciedade. Por que a gente fala dessa importância de evitar esse hábito? Às vezes a criança está ali na frente da TV e ela vai comendo sem ter a noção de que já está cheio, que já deu. Não, ela vai só comendo. E aí não faz sentido. Tem que comer o tanto certo, apropriado. E aí evitar esse deslocamento, correr atrás da criança. Não, vamos despertar esse hábito de sentar todos juntos ali para fazer essa refeição, tá? A alimentação em família com os mesmos alimentos favorece a imitação natural, o desejo de ser parte, a exposição repetida a alimentos rejeitados antes. Por quê? Ele vai ver a mamãe e o papai comendo, aí ele vai querer estar ali naquele meio fazendo a mesma coisa. Então, o que ele rejeitava antes, agora faz parte da sua rotina de se alimentar. Então, ver a mãe comendo e sorrindo com aquele mesmo prato é o melhor marketing da comida. Já ouviu falar em marketing, né? Que a propaganda é a alma do negócio. Então, faça a propaganda desse alimento, ofereça, deixe ele à disposição, certo? E aí, só com os acréscimos de todas as informações faladas até aqui, você já terá uma boa mudança de hábitos, de sentimentos e de interesse em comer. Mas ainda é possível lidar com o estímulo visual e lúdico. Uai, o que seria isso? Dentro da seletividade alimentar. Olha, a apresentação colorida. Você vai misturar 3 cores no prato. Vai colocar lá o arroz branco, a cenoura e o brócolis. Vai dar cor àquela quantidade de comida. Ou você pode usar moldes de silicone, aqueles cortadores, ou montar formas simples, por exemplo, da panqueca de banana em formato do milho. Coloca uma bolinha maior e 2 pequenininhas fazendo as orelhas. Então, seja também criativa na forma de ofertar esse alimento para o seu filho.
Também associar alimentos a personagens. Esse é o arroz do Hulk e a cenoura do coelho do seu desenho. Ou seja, você pode fazer um arroz com brócolis e falar que é do Hulk, por isso que ele é forte, por isso que ele é grande, formoso. A cenoura do coelho vai dar a ele agilidade, ele vai poder correr mais rápido, ele vai pular mais rápido, mais alto. Então, todas essas criatividades vão fazer com que seu filho desperte o interesse em provar esse alimento novo. E o fato de não forçar, expor, permitir tocar, cheirar, brincar, tudo isso já é um avanço, certo? Então, ele olhou, ele tocou, ele cheirou e ele teve um interessezinho, já é um avanço. Por que que a gente fala isso? Quando você cozinha, quando você faz essa parte de deixar o prato bem colorido, com essas informações de que é a comida preferida do personagem, nós estamos brincando. O brincar, ele alimenta também. Então, o lúdico, ele acaba educando, inclusive, o paladar. E aí, você me pergunta assim, mas Mira, e em quanto tempo será possível colher os frutos? Olha, nesse início vai dar trabalho. Nesse começo vai dar um pouquinho de trabalho para ele saber das mudanças, vão todos sentar ali ao redor da mesa, mas é um trabalho que vai compensar. Vai ter bagunça no chão, vai ter comida no chão, mas você vai pensar que a sua criança ela não está alimentada, mas ela vai estar. Então, ela vai tentar colocar na boca, vai cair alguns grãos, tudo bem, tá? Então, vai ter essa bagunça, vai te dar um pouquinho de trabalho depois, mas você vai estar dando autonomia para o seu filho se alimentar sozinho, você vai estar dando autonomia para ele, está pegando o alimento, embora faça a maior sujeira, né? Mas acredite, ele vai estar se alimentando. E aí, olha só, muito mais do que a comida, ele estará alimentado de afeto e estará diante de apresentações que deixarão um exemplo. Mas tenha paciência com a bagunça, tenha paciência com cada partícula desse desenvolvimento. A exposição repetida é a chave. Então, é um processo. Né? Como eu falei, você vai usar isso por vários dias, por várias semanas, até que ele vá despertando esse interesse. O autismo, ele precisa dessa repetição. Tá? Então, seja você a ferramenta que vai ajudar a diminuir essa seletividade alimentar do seu filho a partir da exposição repetida desses alimentos. E aí, eu preciso te alertar que pode levar de 10 a 15 vezes até um alimento ser aceito. Nossa, então eu tenho que oferecer isso tudo muitos dias? Sim. Só que aí, uma vez aceito, ele entra na memória gustativa da criança e vai ficar mais fácil de mantê-lo no aceitável outra vez. E aí você vai tentar um outro alimento, porque esse a criança já aceitou, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente planta hoje e a colheita ela vai vir em forma de garfadas. Nossa, o prato ele pode ser colorido, o processo pode ser demorado, mas a vitória de uma garfada é a recompensa de quem insiste com amor. Bom, e aí eu te falo assim, ó, se essa aula te ajudou, compartilha com outra mãe que está nessa luta da seletividade. E se quiser continuar aprendendo com a gente, já se inscreve na próxima aula que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 20 horas. Nós vamos falar sobre como tornar a hora do banho um momento de estímulo e conexão. Bom, nosso canal é o lugar certo de apoio.
Nós vamos abordar questões pontuais e práticas para te gerar resultados por aí. Então, caso você ainda não esteja inscrita para participar das aulas no ao vivo, vai lá no Instagram agora, clica no link da biografia, encontra o link aula semanal e se cadastre para ser avisada antes e receber o link de acesso assim que a live começar. E se você já está inscrita, vai lá no Instagram e me manda um direct falando o que você achou. Ou se tiver alguma dúvida, escreve também que eu vou ter o maior prazer em te responder. Bom, é um prazer ter as aulas cada vez mais cheias. Dividir conhecimento é a minha missão, mas acelerar resultados é meu grande propósito. Então, chama outras mães para estarem aqui aprendendo e acelerando as autonomias, assim como você. Então, eu te aguardo na próxima aula, viu? Abraços, até mais.